Hello, hello, folks. Hello, good evening, the people who are live here. Pessoal que tá ao vivo aqui, boa noite. Quem tá assistindo a aula gravada, I don't know what time is it, but hi, good to have you here. Bom, primeira aula da semana, segunda-feira, it's Monday. It's Monday. Como de costume, só para relembrar, eu sei que tem gente que está acostumado já com esse formato, a gente está chegando agora. Lembrando que a proposta desse curso aqui é entender um vídeo em uma semana. E através do entendimento, através do exercício aí praticamente diário, você vai conseguir desenvolver o seu listening, sua compreensão, tá? No inglês, que é muito importante. Então, não sei que nível você tá assistindo a aula aqui, mas lembra, eu vou tocar uma vez o vídeo do começo ao fim, espero que você já tenha assistido antes, né? O ideal, se não, né? A gente vai assistir uma vez o vídeo inteiro, depois eu vou por partes, tá? Eu vou frase por frase, a meta de hoje é mais ou menos 1 minuto, ok? E lembrem, ó, quem tá aqui no ao vivo, depois eu vou pedir para escrever o quanto conseguiu entender. Então, essa primeira vez, assistindo, sem legenda, quanto consegue entender de 0 a 10? Entendi 1, entendi 0, entendi 5, entendi 7. Cada um dá sua nota. Quem estiver na aula gravada também, tá? A participação de vocês, para mim, é muito valiosa, que eu consigo até medir o material que eu tenho usado com vocês, tá? Então, dá um tag lá no grupo, no vídeo, ó, aqui eu entendi X, tá? Então, pra gente poder ter um parâmetro aí. E, por fim, antes de começar, a proposta é você comparar, é um ponto A e um ponto B. Então, hoje é o ponto A, né? A primeira vez que eu estou assistindo aqui a aula, é o meu ponto A. O ponto B vai ser na quinta-feira. Então, quinta-feira, eu né, vim todos os dias, eu assisti a aula gravada todos os dias. Quanto que eu consegui evoluir? Então, se de repente eu comecei entendendo 2, comecei entendendo 5, quanto que eu terminei a semana entendendo quanto? Né? E lembra, não é para comparar com o colega. Se o colega falou 7, é o 7 dele. Se você foi de 3 para 7, se você foi de 3 para 4, essa é a evolução que é importante, o pouco que é importante. Porque, de novo, cada bloquinho que a gente coloca na mochila é o que faz a diferença no final. Tá? Então, esse deparo é importante. O ponto A, segunda-feira, ponto B, quinta-feira, comparar o quanto você conseguiu evoluir em uma semana, ok? Bom, vou colocar o vídeo inteiro agora. Fica calmo se não entender tanta coisa, tá? Não tem problema. Depois que eu passar o vídeo inteiro, eu vou frase por frase, mais ou menos 1 minuto, como de costume, yeah? Let's go, here we go. Atentos, depois quem tá aqui, só porque entrou uma pessoa depois que eu terminar o vídeo, me manda aqui no chat, tá? O quanto conseguiu entender de 0 a 10, para ser honesto, tá bom? Que é importante pra gente poder trabalhar juntos. Here we go. My identity is not my obstacle. My identity is my superpower. Alright, and over. Bom, quem tá aqui no ao vivo, vou esperar no chat vocês me falarem quanto vocês conseguiram entender, aí de 0 a 10. Lembrando para ser honesto, tá? Que daí a gente consegue depois ter um parâmetro real. Enquanto vocês vão me falando, eu vou trazendo um contexto aqui, que eu acredito que é importante, né, no tema desse vídeo. Então, o tema, ó, Your identity is your superpower. Eu posso ler assim, ou eu posso ler Your identity. Ó, esse T e esse... Os T's, na verdade, no inglês tem essa questão, né? Dificilmente tem o som do T mesmo. Então, identity, como o N tá perto do T, já vimos em algumas aulas, né? O N perto do T pode ficar com som de N mesmo, tira o T. Então, assim como internet, fica internet. Pode soar, né? Pode ficar internet. Aqui posso falar identity, posso, mas também posso ouvir identity. Identity. Ok? O primeiro T com som de N, porque tá do lado do N, e o segundo com som de R, porque tá na última sílaba. Pois é, inglês. Inglês sendo inglês. É mais fácil. E por repetição você vai começar a pegar ao longo do tempo, tá? Bom, o pessoal que tá aqui no ao vivo, 5, então 50%. 30%, 50% aí conseguiu entender perfeito. Então, a gente vai avaliar daí junto durante a semana, tá? Quanto que vocês vão conseguir evoluir na quinta-feira. Se você não entender tudo, não tem problema. Você vai absorver aquilo que é importante para você nesse momento, tá? E, poxa, aquela história. Você está numa reunião, você está viajando, você entendeu 30%, 50%, você pegou um contexto, né? Você pegou um contexto ali. E aí você vai conversar, você vai se virar com o que você tem, né? Agora, o objetivo aqui junto é a gente desenvolver para cada vez aumentar mais e quando você for se comunicar com alguém, né, vir mais natural. E você conseguir receber, né, entender mais rápido, tá? Eu vou levar... Bom, eu preparei 1 minuto ali de vocabulário, e de treino de listening, mas eu vou dar um contexto aqui antes, se a gente não conseguir concluir 1 minuto, amanhã a gente recupera, tá? Não tem problema.
Mas eu acho que é importante, porque o tema aqui, ó, então, a sua identidade é o seu superpoder. E o que ela traz muito aqui é da experiência, né, dela, que ela teve, ela não fala de onde ela fala latina, né, então latina a gente pode entender, né, vários países aí. Então, do estereótipo que tem, né, um latino nos Estados Unidos. Quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei bem. Poxa, é muito legal o que ela fala, assim, porque eu nunca sofri um preconceito, né, quando eu estava morando fora, escancarado, é sempre algo muito velado. Não sempre, vai? Às vezes é escancarado, às vezes. E sempre é velado, vou dizer assim. E eles têm muito, né? O americano tem muito é, de eles serem realmente os melhores, eles serem uma raça pura, né? Assim como eles chamam. E é pesado, assim, tem muita gente que vai fazer intercâmbio, né? Que vai morar fora, que passa por isso, né? É subestimado por onde veio. Então, porque você veio de outro lugar que não o lugar deles, né? Que não é de onde eles vieram, a gente vale menos. Isso é muito triste, assim, né? Eu acabei tendo muito apoio, ele tem amigos de lá até hoje, mas eu lembro, por exemplo, uma criança, quando era babá, a primeira família que eu morava, o menino. Preciso depois reforçar que a família, assim, até hoje eu tenho muito carinho, a gente conversa até hoje, tá tudo certo, tá? Mas teve um episódio, assim, que eu lembro que era aniversário dele, assim, ó, 3 para 4 anos, tá? Criança é criança. Ele falou assim, Samanta, você vai no meu aniversário? Quero que você vá, mas quando a gente tiver todo mundo lá, vai estar todo mundo numa roda e você vai entrar e você vai falar: Hey, I'm not American. I'm not from here. I'm Brazilian. Então ele falou assim: quando tiver todo mundo lá, você vai entrar e falar assim: Ah, não sou americana. Eu não sou daqui. Eu sou brasileira. Falei com os pais depois, eles conversaram com eles, nossa, Samanta, eu não sei de onde veio, a gente não tem nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, de fato, eles eram uma família muito acolhedora, mas de repente houve da escola, houve de outros lugares. Eu tenho até hoje amigos mexicanos que, né, moraram lá, ou passaram, estão lá até hoje, tem muito preconceito. Então, a fala dela aqui, esse estereótipo de latino, né, do valor que tem, a diferença de valores, né, que tem um americano versus alguém que vem de outro lugar é muito forte. Então, até a maneira que ela fala, você vê que ela traz muita emoção, né? E quis dar esse contexto aqui, tá? Para você poder sentir um pouquinho do como ela fala, que eu acredito que é importante, né? Bom, vamos lá? Vamos trabalhar antes do listening vocabulário. Dá uma olhadinha aqui junto comigo. Então, assim, pelo menos, lembra, tá? Você não vai fixar tudo. São 8 palavras que eu selecionei. Pega uma, pega duas, três, ó, post-it. Eu uso até hoje para italiano, aprendi vocabulário, deixa aqui, ó, na minha cara. Tem quem tem cara é cavalo, né? Mas eu deixo aqui, ó, para poder visualizar. A nossa memória, quanto mais visual a gente traz, mais a gente lembra. Então, ajuda. Dá uma forcinha para a memória. Tá? Seleciona uns 3, aí cria uma frase com você para poder lembrar. Yeah? Semana que vem troca o post-it, coloca mais um. Essa dica eu uso há anos e sempre funcionou. Bom, get, aqui o primeiro, a primeira palavra o get, que tem na metade de uma folha de um dicionário de tradução, que pode ser várias coisas, tá? Pode ser conseguir, pode ser pegar, pode ser comprar, obter, muita coisa. O significado que ela vai usar ali é o de conseguir, tá? Conseguir. Talvez você possa já ter visto como ativa. Ou o próprio can, né? O modal verb lá, lembra? O can, ele é um conseguir, poder, o ativa. Então, tem várias palavras que eu consigo usar, tá? Ela acaba usando mais ali o get, ok? Como conseguir, right? Casting, se eu não me engano, ela é atriz, e pelo contexto, pelo que ela traz ali, ela é atriz, tá? Eu não conheço, não sei se vocês a conhecem, mas me parece alguém famoso. É que eu não sou muita referência para atores, né? Mas ela fala, né, de comercial, esse casting, que é como é que chama? Me deu um branco. As pessoas que fazem um filme são quem busca as pessoas para fazer um filme. Vamos procurar? Me deu um branco na tradução. A casting, não tem tradução. Elenco. Não, aqui não vai aparecer, não, mas é elenco, tá? Casting. Vamos ver. Casting Nova Movie. Nova Movie. Não traduz, mas é isso, é elenco, lembrei.
O Google tem essa questão. Por isso que eu uso. Vamos no reverso, aproveitar, ó. Eu gosto muito do reverso, sempre falo dele, né? Deixa eu abrir aqui, ó, reverso. Vamos ver elenco. Vamos colocar em português. Ao contrário. Aí. Por isso que eu amo o reverso. O Google não tem essa habilidade. O reverso é um dos melhores. Se você está aqui assistindo pela primeira vez, já pode baixar no seu celular ou deixa aberto aí no seu computador. Aqui, ó, tá vendo? Ele sempre traz exemplos em frases aplicadas, então dá contexto. É uma ótima ferramenta. Beleza, era isso que eu queria lembrar. Elenco. Ela fala com o diretor de elenco, tá? Cast. Depois, figure out. Figure out, que é um phrasal verb. O que que é um phrasal verb? Uma palavra que eu junto com outra para dar uma terceira. Por isso que a gente fala que inglês é uma língua pobre, né? Eles reciclam muito vocabulário. Então, junto uma coisa com outra, aí eu tenho significado. Eu junto figure, junto com out, vira, anota aí. Se for novo, anota, tá? Quem puder anotar. Quem não tá, se tá no carro fazendo qualquer outra coisa, não tem problema. Mas fala em voz alta, pelo menos. Pra você falar em voz alta e se ouvir, te ajuda a fixar. Então, figure out é a pronúncia, ó, figure out, que é o entender, pode ser entender, descobrir, resolver, figure out, figure out. Sim é o próximo. Seem, que é o parecer, soar. Não me parece uma boa ideia. It seems a good idea. Por que que eu coloco o S no final? Lembra? A terceira pessoa lá no he, she, it, eu tenho S. Então, parece uma boa ideia. It seems a good idea. Ok? Parecer. Anyway, que ela usa ali. Anyway, de qualquer forma, de todo jeito, de qualquer maneira. Eu coloquei versos anyways, porque talvez você já deve ter ouvido anyways. E ok, mas é considerado fala inglês de rua, porque não sei, chega a ser tanto, mas é um inglês informal, porque gramaticalmente não existe, tá? Anyway, sem o S. Assim como muita gente falou thanks God, já ouviram? Graças a Deus. Só falou thanks God, também não tem esse S aí não. Thank God. Graças a Deus, thank God. Anyway, sem S. Então é o fim do mundo se você ouvir, se você falar. Mas sei lá, pode soar como um. Como é que é? Sei lá, qualquer coisa, qualquer de português, assim. Ah, vou subir pra cima, sabe? Uma coisa assim. Mas que, lá, claro, não vai interferir na comunicação. To be willing, aí to be willing, acho que é a terceira vez que aparece esse vocabulário nesse formato de curso que a gente está juntos aqui. Que o will sozinho ele é lá o auxiliar do futuro, certo? Então a gente tem 3 auxiliares base. Se você dominar ele, você consegue falar inglês em qualquer situação. Presente, né? A rotina, do it does. Do you work? Do you study? Passado, só colocar o did. Mesma estrutura, só que eu coloco de did you work? Did you study? Mesma lógica, mesma forma, só troco o auxiliar. E futuro é o will. Então, você vai estudar will you study? Você vai trabalhar will you work? Mesma coisa, só troca o comecinho dele, yeah? Mas não é o caso. O will, além de ser esse auxiliar do futuro, ele também é o querer, desejar, esperar. Então, I'm willing, I to be, ó. I am, você vai conjugar, né? Você não quer eu estar, né? Eu ser. I am, eu sou. I am, ou eu estou. I'm willing to see you. Eu quero te ver, tô querendo te ver. I'm willing to travel soon. Tô esperando, tô na expectativa de viajar logo. Tá? Willing. Willing. Sassy é o penúltimo. Sassy. Sassy quase me lembra Sasuke do Naruto. Sassy, que é ousado, tá? Ousado, atrevido. Pode ser um adjetivo bom ou ruim, dependendo do contexto, tá? Pode ser um sassy bom, sei lá, de ousado, pode ser um sassy ruim de atrevido, dependendo do contexto. E o último, roll. Ó, pronúncia, roll, roll, roll. E esse vocabulário é legal, até para quem trabalha, né, e usa inglês, cheio de calo na mão, maneira de ficar tirando. Que ela, função, papel. Qual é o papel? Uma entrevista de emprego, muito comum ver essa pergunta. What is the role? What is your role in the company right now? Qual é o seu papel? Qual a função? Qual a sua função na empresa agora? Aí você pode até, né, não for perguntar, mas quer trazer. My role in this company is to manage a team. Então, minha função meu papel é gerenciar um time. Role. E também é o papel, papel de peça, papel de novela, tá? Esse mesmo role. Ok?
Cool. Muito bom. Esse é o vocabulário de destaque de hoje. Eu extraí de 1 minuto. Esse 1 minuto, mais ou menos, que a gente vai estudar juntos hoje, foi de onde eu extraí. Amanhã vai ser outro minuto, então são outras palavras. Depois são, tá? Então, cada aula é uma lista diferente. Você vai extrair daquilo que você acha mais importante. Lembre, escolham algumas, tá? Não vai memorizar todos, acho difícil. Muito, quase impossível. Então, seleciona. Alright? Ok. Bora dar uma olhadinha, então, agora juntos, do começo? Vou colocar legenda. Vou voltar um pouquinho. Agora é o momento de participar, hein? Repetir em voz alta. E se tiver alguma dúvida, podem me chamando aqui no chat, que eu fico de olho, ok? I was 15. I was 15. Começa meio cortadinho, né? Ela fala, I was 15. Ih, eu vou ter que... Peraí. Vamos ter um pequeno problema técnico, que eu vou ter que atualizar a página, vai vir um comercial. Aí. Deixa eu passar 5 segundinhos, uns segundinhos mais longos. Aí passou. Ok. Deixa eu colocar, acho que agora vem legenda, vamos ver. Aí, ok. Deixa eu voltar um pouquinho. Alright. I was 15. I got my first professional audition. Aqui, como é um TED longo, né? Eles cortam para ficar mais curtinho. Então, cortou, nem aparece esse when, tá? Por isso que vocês não vai, mas falou when, não, que tá cortado. Corta quase o I. Então, when I was 15, aqui é o to be no passado, né? Ó. I am 15. Lembrando que sempre para a idade, a gente não usa o have, não ter. A cultura deles é ser a idade. Eu sou 15 anos velha, eu sou 32 anos velha. Então, sempre o to be, I am. Eu tinha, também não é o had, não vai ser o to be, é o was, é o passado do to be. Então, quando eu tinha 15, yeah, você vê que eles não falam years old. É costumam falar, no inglês mais formal, a gente fala years old. Na vida real, pode parar no número, tá? I am 32. She is 15. When I was 15, quando eu tinha 15, I got my first professional audition. Aí aqui o got, que eu trouxe ali, eu trouxe no presente. Mas o passado do get, eu got. Esse aqui é um verbo que vale, hein? Esse aqui é um vocabulário que vale fixar, porque a gente vê o get em muitos casos, tá? Então, o got é o passado do get. Então, se get é conseguir, aqui vai ficar aí, eu consegui. I got my first professional audition. Vai repetir em voz alta, tá? Vamos no começo? When I was 15, I got my first professional audition. Alright? Vai repetindo em voz alta. Algo que a gente está bem acostumado a fazer, talvez você ainda não, mas ao longo do tempo você vai ficar, são com as junções, né? Que a gente olha muito aqui nessas aulas, para você começar a entender as pessoas falando. Então, when I was 15, tá vendo que termina com uma consoante a próxima vogal? Vou juntar, não dou pausa aqui. When I, tudo junto. When I was 15, I got my first professional audition. Então, quando eu tinha 15, eu consegui a minha primeira audiência profissional. Lembrando que as qualidades do inglês vêm primeiro, o adjetivo vem primeiro. Então, carro azul, como é que fala? Blue car. A audiência profissional, professional, porque poderia ser qualquer tipo de audiência. Poderia ser fácil, poderia ser difícil, poderia ser linda. Beautiful audition. Easy audition. Hard audition. Tá? Ok? Então, quando ela tinha 15, ela conseguiu a primeira audiência profissional. Aí, ó, passado ainda, ó. It was, era. It was a commercial. Igual ao português, né? Menos o vocabulário. Então, comercial de TV fica commercial. Só uma coisa com a pronúncia, ó. Vamos repetir? Commercial. Comercial. Commercial. Comercial de TV? TV commercial. No caso, ó, for cable. Cable parecido lá com cabo, né? Então, comercial, ou seja, de TV a cabo, de TV fechada. For cable subscription. Se você coloca lá o seu celular, né, suas coisas em inglês, talvez seja uma palavra que você já conheça. Que o subscribe, até no YouTube aparece muito, né? Quem assiste canais de fora, que é o inscrever. Se inscreva no canal. Yeah, subscribe in the channel. Então, subscriptions são assinaturas. Tá? Então, era um comercial para assinaturas de TV a cabo, cable subscriptions, or bail bonds. Bail bonds. Esse bail bonds aqui Ai, hoje minha memória não tá fácil, hein? Mas eu deixei, por sorte, eu deixei aqui, ó, porque é algo mais técnico, ó. Bail bond. A document stating that an amount of money, é um documento dizendo que uma quantia de dinheiro foi paga to allow a person who has been accused, para permitir que uma pessoa que foi acusada
of a crime to remain free until the trial, né? Para ela se manter livre até o julgamento, tá? Então, basicamente, é pensão. Pensão. Tem uma outra, vamos ver lá no reverso. Cadê? Vamos ver no reverso. Bail bound. Vamos inverter. Fiança, ok? Fiança, bail bound. Tem uma risada ali, então ela disse que foi um comercial ou para assinatura de TV a cabo ou sobre fiança, sobre pensão, sobre fiança. Eu acredito que aí é piada, né? Aquela história, piada é um pouco mais difícil de entender. O que eu leio está relacionado, deixa eu ver aqui no chat, tem como. Fiança, Jardel, that's it, thank you. That's it, bail bound. Fiança, pensão, yeah, bail bound. Então, eu acredito que as risadas, porque tá conectada ao tema que ela tá trazendo, tá? Do estereótipo, do tipo de comercial que ela faria, ok? Então, mas é algo que, bom, elas dão risada porque tem uma piada aqui nesse pedacinho, tá? Mas eu entendo que a minha leitura é essa. Se você entender alguma coisa diferente, me manda aqui, tá? Que a gente vai... Que é a interpretação mesmo. I don't really remember. Então, não lembro. I don't really remember. For cable subscription. It was a commercial for cable subscriptions or bail bonds. I don't really remember. But what I do Let me see the chat. Okay, thank you. remember is that the casting director asked me, could you do that again? But Então, aqui, olha só que legal. Já vimos em algumas aulas também, talvez seja novo para você. Por que que eu estou usando o do com uma frase afirmativa? Porque eu estou dando um ênfase. Porque lembra, o do é só para pergunta. Do you work? Do you study? Se eu falo eu lembro, fica I remember. Só que eu posso usar o auxiliar para trazer um ênfase. Eu lembro sim. O que eu lembro sim, né? O que eu de fato lembro. What I do remember. Se eu tirar isso aqui também tá certo, mas ele tá sem ênfase. Tá? Vai ficar só o que eu lembro. Agora, o que eu lembro sim, o que eu lembro de fato, what I do remember is that. Olha só, mais uma questão de pronúncia aqui, duas letras iguais. Eu tenho duas letras iguais, eu tenho dois sons iguais, eu vou juntar e vir uma coisa só. Então, that, ó, that, não tem that, não tem pausa, tá? Is that the casting director? Então, o que eu lembro de fato, o que eu lembro sim, é que o diretor de casting, quem lembra? Casting. Casting, né? Elenco. Que o diretor de elenco me perguntou, né? ED, eu sei que é passado, asked me perguntou. Could you do that again? Não sei de onde ela é, tá? Mas você vê, já tá falando que não é. Ela é latina, mas ela tem inglês muito bom, parece, ela deve ter nascido lá. Mas você vê que tem algumas coisas que não são tão padrão assim de junção que um americano faria. Vamos ver como é que ela fala aqui, vamos ver. could you do that again? But Ela dá uma pausa. E eu posso dar também, porque às vezes eu quero dar um ênfase, tá? Mas eu poderia juntar, ó, that again. Can you do that again? É o mais comum de ouvir. Can you do that again? That again. E o T lá no finalzinho, lembra? Na última sílaba vai ficar com som de R. Igual água. Water. Water. That again. Esse padrão se repete assim, 90 e tantos % dos casos de um americano falar, tá? Could you do... Esse D também. Could you do that again? Could you do that again? Você pode fazer isso de novo? Então, ela lembra do diretor falando, né? De elenco falando, você pode fazer de novo? Could you do that again? could you do that again? But just this time, sound more Latina. But just this time, mas só que dessa vez, sound, de suar, pode ser som também, tá? Mas também é suar. Sound more Latina, entendem? Mas dessa vez você pode suar mais latina? Could you sound more Latina? Eu total vejo isso acontecer. Eu ri para não chorar, né? Let's see. This time, sound more Latina. It took me most of the car ride home to realize that by sound more Latina, she was asking. Deixa eu voltar um pouquinho. By Aqui, ó. It took me most of the car ride. O take me, aqui tá no passado, né? O take me é levar, tá? Então, eu vou trazer na passiva que me levou ao pé da letra, tá? Me levou mais de um trajeto de carro,
Mas eu vou traduzir assim, uma tradução mais livre. Demorou, né? Eu demorei demorei a maior parte do trajeto para casa. Deixa eu falar que é de carro, tá? No inglês tem disso. O meio do transporte eles costumam colocar ali na frase para saber. Mas eu preciso traduzir assim. Então, me levou me levou a maioria do trajeto para casa, né? Então, me levou basicamente o trajeto para casa para para perceber, to realize that by, que por sound more latina, que por soar mais latina, she was asking, how to be. Ela estava asking, NG, aquele indo, endo, ando, né? Então, ela estava pedindo, ela estava perguntando. Aqui vai ficar mais como pedindo, né? Vamos ouvir, vai sim. Então, ela estava me pedindo to speak in broken English. Então, para falar, broken English, consoante e vogal junto. Aqui também, ó, to speak in, sem pausa, to speak in broken English. Então, o suar mais latina, ela estava pedindo para eu falar inglês quebrado. Inglês quebrado, né? Para falar inglês mais quebrado. And I couldn't figure out. Quem lembra? Quem tá aqui no ao vivo que lembra? What is figure out? O que tá dizendo aqui, ó? And I couldn't figure out. E eu não podia, deixa eu ver o chat aqui. Boa, a Kelly, Jardel, é isso. Entender. E eu não conseguia, eu não podia entender why the fact. Perfeito. Esse figure out é muito famoso, viu? Bem legal de levar esse vocabulário também. Então, eu não pude entender, não consegui entender why the fact, o porquê do fato that aí, ó, consoante vogal costuma estar junto também, tá? Ó, que eu was an actual. Aqui, actual de fato, né? De verdade. Vamos continuar. Why the fact that I was an actual, real life, authentic Latina didn't really seem to matter. Então, ó, eu não podia entender, né, o porquê do fato dela ser ela ser de fato. Aí, ó, tudo isso aqui é adjetivo, tudo isso aqui. Quando isso acontece no inglês, você vai traduzir em voz alta, até para mim, eu preciso olhar de trás para frente. Você vai olhar de trás para frente, você vai ver qual que é o que estão trazendo. Então, ela não conseguiu entender o fato dela ser uma autêntica latina da vida real. Didn't really seem to matter. Não parecia importar. Esse matter, que é o importar, matter. Então, não parecia importar, não parecia realmente importar. Esse really pode ser realmente um intensificador, ou pode ser um muito também. Eu posso falar I am really good, ou posso falar I'm very good, ou seja, muito. Então, aqui as duas mudam a tradução, né? Ó. Porque o fato de eu ser uma latina autêntica da vida real realmente não importava muito. Didn't really matter. Didn't really seem to matter. Ok? Então, é algo que ela não entendia. She couldn't figure out. Vamos mais um pouquinho? Mais um pouquinho, guys. Didn't really seem to matter. Anyway, I didn't get the job. Ela, anyway. Yeah, anyway, I didn't get the job. Então, de toda forma, de qualquer jeito, anyway. Aí, o passado, I don't. Eu não, presente. I didn't. Aí, o get, lembra do get? O que é esse get aqui? Como é que você traduziria? I didn't get the job. I didn't get the job. De qualquer forma, de qualquer jeito, eu não consegui. Vamos ver o chat se foi. Eu não, boa, Kelly. Eu não consegui. Perfeito, eu não consegui. Aí, olha só que legal, ela preferiu usar o get como conseguir desde o início, agora até o final. Sempre que você vê o get, vai ser nesse contexto. Tá? Então, de qualquer forma, eu não consegui o trabalho. I didn't get the job. Olha o inglês que maravilhoso. Eu não consigo. Como é que fica? Eu não consigo o trabalho. I don't get the job. Só muda aqui o miolo, né? Auxiliar. Eu não vou conseguir o trabalho futuro. I won't ou will not get the job. Mesma coisa, é sempre aqui, ó. É sempre o auxiliar, né? Por isso que ele é tão importante. Daí a gente sabe onde a pessoa tá. Então, I didn't, I don't, I won't. E é a mesma coisa, get the job. Alright? Bom, vamos até aqui, tá? Hoje a gente fez 42 segundos. Vou colocar do começo. Pessoal que tá aqui no ao vivo, pessoal que tá assistindo a aula gravada, lembra de colocar lá, tá? Quanto você conseguiu entender do começo e quanto você entendeu no final dessa aula, ok? Pessoal, vou colocar só esses últimos segundinhos que a gente trabalhou juntos. Terminou? Me escreve quanto você conseguiu entender agora, tá? De 0 a 10. Let's see. There's 15
Alright? Vamos ver, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver o quanto vocês conseguiram entender. Por hoje é só, tá? Por hoje foi esse vocabulário, foram esses segundos. Espero que vocês voltem amanhã. Amanhã tem continuação, lembra? É de segunda, terça, quarta e quinta, yeah? Olha só que legal, a Kelly foi para 8,5. Conseguiu evoluir. E aquela história, nem que seja um pontinho, 2 pontinhos, o importante é melhorar, né? Evoluir. A Elaine, olha só, 5. Todo mundo conseguiu evoluir em meia hora de aula. E olha que interessante. E aí vamos fazer esse montante multiplicar no final da semana, ok? Agradeço por estarem aqui, por participarem da aula. E nos vemos amanhã, então, tá? Second class of the week. Thank you so much. See ya.